A anatomia de um crime e de um fracasso. A narrativa do submisso. O discurso político não resolve a complexidade e a gravidade da situação atual do Brasil. É apenas discurso político. Adicionar carcomidos, lemas e bandeiras para explicar a situação atual é pueril. Desde há muito, as elites brasileiras vêm tentando alterar o passado na impossibilidade de mudar o presente. A narrativa atual de nossa história bem exemplifica essa tentativa de mudar o passado através de um discurso político, usando as já desgastadas teses de rentista isso, burguesia aquilo e, claro, passado escravocrata e das plantations. Em 1822, o Brasil deveria ter no máximo 4 milhões de habitantes e o Rio de Janeiro, a maior cidade, talvez tivesse uns 50 mil habitantes. A escravidão comum em todo o mundo de então era símbolo de uma economia anacronicamente arcaica, já que o conceito de mão de obra como fator de produção inexistia. Quanto às plantations, a agricultura brasileira dessa época não conseguia competir com o açúcar produzido no Caribe e não passavam de decadentes engenhos. Então, o Império Português tentava desesperadamente se reciclar, procurando alternativas a esse duplo anacronismo da escravidão e da agricultura decadente. Essa narrativa ideológica é apenas uma tentativa de se dar uma justificativa intelectual à narrativa infanto-juvenil imposta pelos militares e pelo governo norte-americano. Sem compreender bem isso, apenas justificamos uma narrativa submissa para de propósito esconder uma outra narrativa mais orgulhosa e nobre dos acontecimentos de nossa história, como a série que venho publicando na internet. A narrativa do submisso é essa, que usa justificativas ideológicas para dar respeitabilidade intelectual a uma imposição colonial que tem como lógica natural reduzir, diminuir ou até mesmo acabar com quaisquer possibilidades de orgulho nacional, mas nos reduzir à velhacaria liberal, pornográfica e bizarra de Boston e Nova York. Assim, não seríamos nada além de um conjunto disforme de um discurso carnavalesco e futebolístico acobertado por um discurso ideológico de dominação colonial, ou seja, uma das faces do brutal imperialismo yankee, ora bonzinho, pornográfico e bizarro, ora canalha e maligno. O crime. A ingenuidade do discurso ideológico é um instrumento de distração que impede análises mais profundas, tanto de nossa história passada como de nossa situação presente. E isso é proposital, um instrumento de dominação desde a embaixada norte-americana até os quartéis dos generais brasileiros, os quais em conjunto estabelecem políticas fraudulentas que conduzem ao erro e à submissão, embalados pela pseudo-seriedade dos jargões tão conhecidos, tais como rentista isso, burguesia aquilo, enquanto que os fanfarrões que controlam o poder armam armadilhas e ciladas, criando situações de controle e manipulações fraudulentas inimagináveis. A principal manipulação é aquela ligada às eleições, as quais produzem resultados viciados através de artimanhas sofisticadas, quase indetectáveis, apenas quando depois de um longo período é que se pode observar a canalice dos resultados obtidos, quando então já é tarde demais. Enquanto parte das elites brasileiras se prestam a discursos políticos arcaicos e ingênuos, os quais na verdade escondem ignorância, a outra parte assalta e manipula o poder como lhes apetece. Assim, a esquerda, eternamente juvenil que se recusa a crescer, tem como paradigma as favelas e o discurso politizado do menos e da porcaria. De outro, a direita, canalhas vis e oportunistas, vendilhões da pátria, tem como único objetivo morar em Miami e obter dupla cidadania. No centro, uma estrutura militar de generais malignos e perversos
não passam de capangas mercenários a soldo da embaixada americana. Nesse cenário sombrio, o governo brasileiro tem funções meramente administrativas, já que políticas públicas sérias vêm direto de Washington, D.C. A fraude aqui em questão é de como o poder dessa gente, generais brasileiros e a embaixada americana, manipula tanto a direita quanto a esquerda para se obter resultados viciados, transformando o jogo do poder numa fraude onde eles, os generais brasileiros e a embaixada americana, sempre ganham. E isso vem desde Dom Pedro II, o último e único dos brasileiros que veio exercer um poder limpo e verdadeiramente nacional ao longo de nossa história. A narrativa da fraude. Essa fraude mencionada antes é muito sofisticada e tem uma narrativa própria e complexa que envolve a mídia corporativa nacional, tal como os jornais O Globo, o Estadão e a Folha, e seus congêneres estrangeiros El País, New York Times, Wall Street Journal, Al Jazeera, The Economist e a BBC. Além da mídia corporativa, as maquinações dessa fraude contam ainda com os institutos de pesquisa, tais como o IBOP e outros do gênero. O objetivo aqui é obter resultados eleitorais previsíveis e assim construir estruturas fraudadas de poder aonde aqueles que se elegem, tanto à direita quanto à esquerda, estão ou estarão sempre nas mãos dos generais brasileiros e da embaixada americana. Se você pensa em se candidatar às próximas eleições, pense duas vezes. O cerne da fraude é a narrativa do líder nas pesquisas de opinião para qualquer cargo eletivo. É o que vai justificar a manipulação dos resultados, não nas urnas, mas na contabilização dos votos, já que não há possibilidade de recontagem dos votos retirados das urnas eletrônicas no sistema eleitoral brasileiro. Isso começou precariamente na eleição de Brizola, ainda na década de 80, até chegar à sofisticação dos dias de hoje. A narrativa da fraude. Assim, as urnas transmitem eletronicamente seus resultados à central do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, que conta os votos. A fraude não está nem nas urnas, nem na contagem do TSE, mas sim na transmissão eletrônica que é interceptada pelos organismos de segurança dos militares brasileiros em aliança com os agentes do governo norte-americano. Por isso não pode haver a possibilidade de recontagem dos votos das urnas eletrônicas, pois que não vão combinar os resultados finais. O conjunto dessa narrativa que forma o resultado fraudado final é a combinação dos resultados das pesquisas de opinião pública com os resultados contabilizados pelas urnas eletrônicas. Para se obter o resultado desejado, manipulam-se as planilhas de entrevistas que coletam os dados nas ruas, o que normalmente é feito por elementos terceirizados pelos institutos de pesquisa, porém a soldo dos órgãos de segurança militares brasileiros com a ajuda do governo norte-americano. Assim, para não se correr o risco de resultados inconsistentes ou incongruentes, o que levantaria suspeitas, adiciona-se aí o papel das mídias corporativas de reforçar, através de seus jornalistas e articulistas, os méritos e deméritos desse ou daquele candidato, recorrendo-se dessa forma ao famoso jargão "eu bem que falei". Como nenhuma das partes conhece o papel da outra, os únicos que têm visão geral da fraude são os generais brasileiros. Os jornalistas, os articulistas, os pesquisadores nas ruas apenas seguem o script. Por exemplo, frequentemente as planilhas de coleta de dados nas ruas já vêm prontas, mostrando resultados que foram estimulados pelos articulistas e jornalistas da mídia corporativa, os quais, por sua vez, escrevem a soldo sobre um tema ou outro, um candidato ou outro. Na medida em que progridem as campanhas eleitorais,
Esse ou aquele candidato é queimado, empurrando-o prematuramente para cima, esgotando-se as suas possibilidades. Então, em cima da hora, o escolhido aparece, subindo como um foguete, ganhando as eleições, o que vai ser confirmado tanto pelos institutos de pesquisa de opinião quanto pelas urnas eletrônicas. Ou então, coloca-se os finalistas em disputa acirrada, quando a diferença é muito pequena e estão dentro da margem de erro. Facilita-se a escolha do resultado final na interceptação dos resultados das urnas quando os dados forem transmitidos ao TSE, em Brasília. Essa técnica foi aplicada na reeleição de Dilma em 2014, causando o estopim da crise que vivemos hoje. A ascensão e queda de Lula da Silva. O objetivo desde o início era desgastar a liderança popular de Lula, que desde a década de 80 vinha como sério candidato ao poder. Mais cedo ou mais tarde isso teria que acontecer, pois então a fraude seria evidente. Depois de 30 anos de militância com grande apelo popular, não haveria como justificar que Lula não chegasse à presidência através das urnas. Começa então o operativo para a sua ascensão e queda. Se de um lado os generais brasileiros não viam com bons olhos um líder popular que pudesse competir com seu poder de tutela e manipulação sobre o Brasil, a embaixada americana, por sua vez, queria a todo custo reforçar a sua posição colonial sobre o Brasil para impor suas políticas neoliberais de desmonte do Estado Nacional, definido por Getúlio Vargas na década de 50, e assim submeter a economia brasileira à desindustrialização para servir de mercado aos seus produtos produzidos na China comunista. A ascensão de Lula da Silva. A visão juvenil à esquerda impede uma visão clara do poder, ignorando o quanto as fraquezas humanas não podem ser substituídas por um discurso político. A personalidade de Lula da Silva foi profundamente avaliada tanto pelos generais brasileiros quanto pelo governo americano, e a conclusão não foi por sua má formação educacional, mas por sua inaptidão pelo poder. Lula da Silva nasceu para ser um excelente líder sindical, nada mais. Sua inaptidão pelo poder reside em sua falta de sagacidade para os acontecimentos à sua volta, inebriando-se pelo poder com facilidade. Ao chegar ao Palácio do Planalto, sua primeira pergunta deveria ter sido: como eu, Lula da Silva, cheguei até aqui? Sua inaptidão pelo poder o levou a não perceber a profundidade das tramas à sua volta, as quais são cruéis. Uma vez lá, não há volta ou aposentadoria. Um líder popular da envergadura de Lula deveria ter sido mais sagaz em perceber o que se tramava à sua volta, e que, na verdade, ele, a despeito do que acreditava, não tinha chegado lá. Era apenas um inquilino mal visto pelo conjunto das elites brasileiras de sobrenome estrangeiros e dupla cidadania, dos generais ciosos do seu poder tutela e das ambições coloniais da embaixada norte-americana. Sob o ponto de vista de Lula da Silva, 2 mandatos bem-sucedidos de presidente mereceriam uma aposentadoria gloriosa, aonde ele para sempre serviria de referência política de sucesso para o Brasil, indo muito além, até de Getúlio Vargas. Ledo engano e as tramas para sua queda estavam em curso, como também aconteceu com Vargas, que no final pagou com a sua própria vida. A queda de Lula da Silva. Devido à sua inaptidão pelo poder, Lula da Silva deixou-se embalar pela benesses do poder. Sim, senhor, carros com chofer, palácios e adulações constantes e pior, a visão de que ele tinha sido muito bem-sucedido com os 2 mandatos de presidente foram os ingredientes fundamentais para a sua queda. Primeiro, o mensalão ceifou suas principais lideranças, José Jesuíno e o seu chefe da Casa Civil, José Dirceu, cargo que no Brasil funciona como uma espécie de primeiro-ministro. Depois, perigosamente, Dilma Rousseff foi sendo maliciosamente conduzida cada vez mais próxima do poder, até tornar-se, sem competência alguma, sua chefe da Casa Civil.
Explorou-se aqui o egocentrismo típico do poder. Lula via maliciosamente com bons olhos que seu lugartenente José Dirceu fosse defenestrado, ficando sem herdeiros. Assim, o poder lhe foi sendo personalizado a ponto de à esquerda não existir nada além de Lula da Silva. Ele caindo, a esquerda ficava sem ninguém, sem nada ou ninguém. A esquerda brasileira apostou todas as fichas naquele como Lula da Silva que não tinha aptidão para o poder, entendia apenas das tramas políticas menores da luta sindical. Acreditou ingenuamente que sairia do poder para uma aposentadoria de luxo, deixou que suas lideranças caíssem sem levantar um dedo. Tinha uma visão paroquial do poder e com o poder não se brinca. Uma trama chamada de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff foi sendo propositadamente colocada perigosamente cada vez mais próxima do poder, sem qualificações éticas ou morais para ser sequer diretora de escola, quanto mais presidente da República. E insidiosamente ela foi sendo empurrada em direção ao poder até que chegasse à Casa Civil. Erradamente, Lula da Silva viu em Dilma Rousseff a oportunidade de deixar a presidência para a tão almejada aposentadoria de luxo. Assim, ela era vista como a candidata perfeita para concorrer e perder para José Serra, medalhão da oposição que, na visão de Lula, o substituiria, já que Dilma não tinha nem as qualificações políticas, nem o prestígio de José Serra. Entra em jogo o operativo da narrativa da fraude eleitoral mencionada no início, e Dilma Rousseff, para espanto de todos e ressentimento de José Serra, ganha as eleições. Para não despertar suspeitas, já que o jogo do poder aqui era cruel, esperava-se tirar o máximo proveito dos erros e defeitos de Dilma para cavar a sepultura de Lula da Silva, culpando-o por tudo de errado que era Dilma Rousseff. Uma trama chamada de Dilma Rousseff. Dessa forma, estimulou-se ainda mais o prestígio de Lula, que era visto como imbatível, capaz de eleger uma figura não apenas opaca como defeituosa contra o todo-poderoso José Serra. Não percebeu ele o quão fundo cavavam sua sepultura, pois não só não percebeu as nuances desse lance perigoso do jogo do poder, como ainda deixou-se inebriar por um suposto sucesso eleitoral. Foi preciso que a péssima primeira presidência de Dilma se tornasse numa reeleição, para que Lula finalmente acordasse e percebesse a trama que o conduziria literalmente ao cadafalso. Tarde demais. Assim, lentamente ele foi sendo exprimido e destruído, reduzindo-se sua perspectiva de poder a pó. O golpe. O golpe é parte da história da República do Brasil e antes de Lula da Silva vários outros, tais como Pedro II, Getúlio Vargas, Jânio Quadros e etc. Desde 15 de novembro de 1889, são várias as constituições que teve o Brasil e que terminaram como essa de 1988, com uma intervenção militar de generais brasileiros aliados à Embaixada Americana, desde que a formação do Estado Nacional Brasileiro foi interrompida e nos tornamos uma colônia prostituída de Boston e Nova York. De novo, como no início, a esquerda, uma geração juvenil, se recusa a crescer sem aptidão, malícia e firmeza para o poder. De outro, uma canalha servil eternamente representa o partido da Embaixada Americana. Leia-se aqui PSDB de São Paulo. Hades nos umbrais do Brasil. Alerta aos viajantes, ao transpor os umbrais do Brasil, percam todas as vãs esperanças e não alimente nenhum ideal, pois aqui governa o deboche carnavalesco e futebolístico da República Neoliberal Norte-Americana e de seus capangas, os generais brasileiros. Deus não existe nesta terra que é de ninguém. Que Deus nos ajude.